Hey guys, good morning, how are you? Bom, pessoal, nós já concluímos o nosso conteúdo programático deste bimestre. Vocês já assistiram a todas as minhas videoaulas relacionadas a esse bimestre. Fizeram os exercícios de fixação, que foi para ajudar vocês a aprender os assuntos. No entanto, eu peguei algumas questões desses exercícios, os quais vocês já fizeram, para nós trabalharmos agora nessa aula de revisão, porque eu acredito que assim vai ajudar vocês a se prepararem melhor para a prova, visto que eu vou comentar em cima desses exercícios, né? Vai ser tipo uma revisão comentada, questões comentadas pelo professor Moisés, ok? So let's go, let's do it. A primeira questão, ela é bem facinha, ela é sobre os related pronouns, os pronomes relativos em inglês que nós aprendemos na nossa primeira aula. Então, a questão é essa aqui, that's the business, espaço, daughter suffered an accident this morning. Então, eu vou ter que colocar o pronome relativo adequado aqui nessa frase. E qual é o que se encaixa perfeitamente aqui? Nós aprendemos que who ele se refere a pessoas, está se referindo a pessoa aqui, né? Mas nesse contexto ele não se encaixa. Which se refere a coisas, não pode ser. O whom se refere a pessoas. E o when ele é um pronome relativo a temporal, né? Significa quando. Tem essa classificação aí. Mas o que fica perfeitamente que nós vimos lá, inclusive eu falei para vocês que não é muito usual no nosso idioma, é o whose, que ele fica entre dois substantivos. Olha só, percebo que businessman, homem de negócios, né? E daughter, filha, são substantivos, olha só. Então, quando eu uso whose entre os dois substantivos, ele fica perfeito, porque a frase é a seguinte em português traduzida, olha só. Aquele é o homem de negócios cuja filha sofreu um acidente esta manhã. Olha só como fica perfeito. Se fosse com who, não faria sentido. Com o whom também não. E o when muito menos, né? Que significa quando. Então, a resposta só pode ser a letra C, visto que fica perfeito aqui, se encaixa perfeitamente. Vamos checar a resposta? É a letra C mesmo. Nesse caso que vocês realmente precisariam saber o uso do pronome relativo whose, assim como também os demais pronomes, os quais eu já ensinei para vocês. Então, estudem pronomes relativos que possivelmente vai cair na prova de vocês. Tem a segunda questão também. The book, espaço, I was reading yesterday was a detective story. A whose não se encaixa, porque whose é usado apenas para pessoas, né? É que book é um objeto. What não se usa aqui também, não vai fazer sentido, né? Muito menos, que é usado para pessoas. Who também para pessoas. Então, o único pronome relativo que se encaixa perfeitamente é o with, porque ele é usado com coisas em geral, né? Objetos. Então, a resposta só pode ser a letra E. Vamos checar. Ok? Tendo conhecimento do uso dos pronomes relativos em inglês, vocês vão conseguir chegar à resposta correta como eu consegui chegar aqui. É claro que eu já sabia o uso desses pronomes relativos, mas vocês podem fazer também por estudar. Mas vocês podem saber também, desculpem-me, por estudar esses pronomes, os usos de cada um deles, onde eles se aplicam nas frases. Ok? Vamos à terceira questão. A terceira questão é sobre present perfect. Olha só, the sentence with is not an example of the present perfect simple is. Então, a questão está pedindo aí para nós acharmos a sentença que não é um exemplo de present perfect. Prestem atenção, por isso que o not, is not, está bem destacado aqui em caixa alta, né? Então, vamos à leitura das alternativas para nós chegarmos à conclusão correta, né? Da resposta correta. Eating less has a more profound and diversified effect. Vocês conseguem encontrar aqui a estrutura do present perfect simple? Pois é, nem eu. A resposta já é a letra A. Mas vamos ler as demais alternativas para nós termos certeza. A letra B. A topic that has fascinated
mankind for centuries. Aqui na letra B nós encontramos a estrutura do present perfect. Olha só. Nós temos aqui o sujeito, né, o top, that. Temos o auxiliar has, porque top ele é como se fosse o it, na terceira pessoa, né? E o verbo no particípio passado, fascinated. É a estrutura do present perfect. Então, não é a letra B, porque eu quero a sentença que não é um exemplo de present perfect. Até agora nós temos só a letra A. Se encontrarmos outra, nós vamos anular essa questão. Experiments have shown that in laboratory animals. Experiments have shown that in laboratory animals. Vejam só novamente aqui a estrutura do present perfect. Have, auxiliar have, e o particípio passado do verbo principal. Mais um exemplo de present perfect. Letra D. These theories have not held up. These theories have not held up. Também nós temos a estrutura aqui, né? Have, not, no caso a forma A, no caso a forma negativa, desculpa, do present perfect. O verbo principal aqui, ó, no particípio passado. Então, nós temos a letra B, a letra C e a letra D como exemplos de present perfect. Vamos ver a letra E. Researchers have found that people who are socially. Researchers have found that people who are socially. Nós temos também a estrutura aqui, ó, do present perfect. Olha só, temos o sujeito, que é o researchers, have, auxiliar, né? O verbo auxiliar, e o verbo principal no particípio passado, found, que é um verbo irregular. Então, por isso que o particípio passado dele é dessa forma. Então, a alternativa que nós queremos é a letra A. Como nós estávamos pensando mesmo, é a letra A. Vamos só checar a resposta. É a alternativa A mesmo. É a única sentença que não é um exemplo de present perfect. Como nós vimos, as demais todas têm a estrutura do present perfect. Então, a alternativa é a letra A mesmo. Quarta questão. The following sentence in the present perfect tense would be: it was an opportunity for states to reaffirm. Então, o que a questão está pedindo aqui? A seguinte sentença, no caso essa sentença aqui, como é que ela ficaria no present perfect tense, né, nesse tempo verbal? Como essa sentença aqui ficaria no present perfect? Vamos ver qual dessas alternativas se encaixa. It is an opportunity for states to reaffirm. It is an opportunity for states to reaffirm. Não é essa, porque está no presente, né? It is, olha só, a marca de presente, verbo to be aqui, né? Letra B. It has been an opportunity for states to reaffirm. O been, ele é a forma gerúndio do verbo to be, né? E nesse caso aqui, não pode ser o present perfect, porque o present perfect ele não tem o verbo to be como verbo principal, né? Ele tem o particípio passado como verbo principal. Então não pode ser a letra B. Letra C. It was been. Essa questão aqui também, né, essa alternativa não tem nada a ver. Ela está totalmente incorreta. It was been an opportunity for states to reaffirm. Não pode ser a letra C também. Ela está incorreta. Letra D. It has been an opportunity for states to reaffirm. Olha só, perfeito, pessoal, aqui, ó. Nós temos o sujeito, que é o it, aqui, né? Temos o verbo auxiliar has e o particípio passado do verbo principal, que no caso aqui é o been. Então, a alternativa correta já é a letra D. A última nós vamos ler, mas já sabemos que a resposta certa é a D. It's been, não, it's been. Não é uma estrutura do present perfect. A alternativa já é a letra D, realmente. Vamos só checar.
Muito bem. Pessoal, vamos à quinta questão da FUVEST de 1978. A questão diz o seguinte: assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, dentre essas alternativas, vamos achar que é a correta e que se encaixa aqui. A frase é I, espaço, the buck for a couple of hours now. Então, essa alternativa, pelo que essa frase está querendo expressar, dá a ideia de uma ação que está em continuidade, que começou há pouco tempo e terminou há pouco tempo, por conta da palavra now. Ok? Vamos à primeira alternativa. Had read é passado, né? Bem passado. É uma ação que ocorreu antes de uma outra ação no passado. Ou seja, não se encaixa aqui. Nós temos uma ação que dá a ideia de continuidade, não uma ação que só está basicamente só no passado, né? Uma outra ação também no passado. A letra B ela não se encaixa, porque ela está incorreta gramaticalmente. Quando nós temos o verbo to be, o am, aqui ele é o verbo to be. Na frase, o verbo que vem em seguida, obrigatoriamente, mas obrigatoriamente mesmo, pessoal, ele precisa estar em ing. E aqui o verbo ele não está. Ele está na sua forma normal, sem to. E não essa frase, né? Está incorreto, não é essa estrutura que nós queremos. Letra C, had been read, também está incorreta. É o mesmo caso, né? Aqui é o verbo be conjugado no particípio passado e o verbo principal ele está na sua forma normal, né? Ele deveria estar com o ing. Então não é essa aqui também. Eliminamos já três alternativas, letra A, B e C, por conta desses erros gramaticais. A D da mesma forma, tem erro gramatical, né? Não tem nem comentário. Então a alternativa só pode ser a letra E. Have been reading the book for a couple of hours now. Que dá essa ideia de continuidade. É o que o present perfect quer passar para nós, né? Uma ação que ocorreu no passado recente, e que continua até o presente momento. Então, I have been reading the book for a couple of hours now. Então, eu estou lendo um livro por algumas horas agora. Tá? Essa ideia de continuidade. Então, a resposta só pode ser a letra E. É a única que está gramaticalmente. A gente poderia eliminar as outras alternativas apenas pelos erros gramaticais, né? Se nós conhecemos, né, na verdade, a estrutura gramática da língua inglesa, a gente eliminaria só por isso, né, pelos erros gramaticais grosseiros aqui nas alternativas e ficaríamos com a letra E. Vamos checar a resposta? É a letra E. Sexta questão, JSF 2012, mais recente essa, né? Indicate the alternative that best complete the following sentence. Da mesma forma, a gente vai achar a alternativa que melhor se encaixa aqui. Então, vamos ver a alternativa. Has been waiting, pode ser essa daqui, ó. She has been waiting for you since 4 p.m. Alternativa B, has been waiting, não, porque não dá ideia de passado, né? O had been waiting, ele é o past perfect continuous, que dá uma ideia de passado, mas com continuidade, na continuação, né? Não é porque ela indica tempo recente, né? Waits é presente? Não. Descartável, né? Is waiting não pode ser também o simple continuous, né? O present continuous, porque ela já tem esperado por um tempo, não é uma ação que está acontecendo no momento, e sim que já aconteceu durante um tempo. E was waiting não pode ser também o passado progressivo. Então, o que resta realmente é a letra A. She has been waiting for you since 4 p.m. Essa é a alternativa correta, pessoal. Vamos só checar. Vamos à sétima questão. We have passed Philadelphia a long time ago. The verb tense is a... Então, a questão está pedindo o tempo verbal dessa sentença aqui. Precisamos identificar o tempo verbal para dar nome à sentença mencionada aqui na questão. Lembre-se
quando nós temos sujeito, mais o auxiliar have no simple past, mais particípio passado do verbo principal. Isso aqui é a estrutura do past perfect, pessoal. Past perfect, que nós estudamos recentemente. A resposta só pode ser a letra A. Só por isso, pessoal. Só por examinar a sentença aí, né? Descobrir que essa é uma estrutura, por saber que essa é uma estrutura do past perfect, eu já cheguei à resposta certa. Isso aqui não é simple past, né? Porque nós temos passado do verbo have e particípio passado logo em seguida como verbo principal. Não é simple past, não é perfect, né? Não é past progress, não está dando ideia de continuidade, não tem verbo no ing, não é conditional perfect. Então a resposta só pode ser realmente a letra A. Vamos checar. Muito bem. Então percebam, pessoal, que as questões dos vestibulares recentes, do Enem, de outros vestibulares, não está pedindo apenas compreensão textual, interpretação textual, mas também quer que você saiba as estruturas gramaticais, as classes gramaticais da língua inglesa, que você dê nome aos bois, por assim dizer, né? Que vocês saibam disso. Então, só por saber a estrutura da frase aqui, né, que tempo verbal ela se refere, eu sei que a alternativa é a letra A, como já confirmei. Ok? Vamos à oitava questão. In sentence, a cross in central London have programmed intervals for red and green lights. The underlined verb locution is in the. If you were putting the present perfect continuous, it would be written as mark the alternative that correctly and respectively fill in the blanks above. Então, o que está pedindo a questão aqui? Que você diga em qual tempo verbal a sentença aqui, entre aspas, está colocada. E se nós colocássemos essa mesma sentença aqui no Present Perfect Continuous, como é que ela ficaria escrita em inglês? A gente deve marcar a alternativa que corretamente e respectivamente completa esses espaços aqui, ou seja, correta e na ordem. Então, sim, tem que colocar o tempo verbal que essa sentença se encontra, had programmed, e embaixo vou ter que colocar como ela ficaria no Present Perfect Continuous. Então, vamos lá. Had programmed, como nós acabamos de muito bem, é uma estrutura do tempo verbal past perfect. Observem aqui, o verbo auxiliar no passado, o verbo principal no particípio passado, programmed, que é um verbo regular. Isso aqui é a estrutura do tempo verbal past perfect. Então não há dificuldade aqui, né? E nós temos duas alternativas que tem o past perfect. Ou seja, as demais eu já elimino. Se eu souber isso, pessoal, eu já ganho tempo. As outras eu vou eliminar, porque eu sei present perfect e simple past, então eu já elimino. E colocando essa frase aqui no present perfect continuous, ficaria dessa forma aqui, ó. Has programmed. Has programmed. Porque had é passado, eu quero presente. Se nós pensarmos dessa forma na hora da prova, em questão de múltipla escolha, a gente já vai acertar a resposta. Porque a gente está pensando de forma lógica, o had é a estrutura do present perfect e o had do past perfect. Há uma diferença. O had sempre vai assim. E o present perfect vai ser o have e o has. Então, a alternativa só pode ser a letra B. Percebam aí, pessoal, que por eliminação eu cheguei à resposta certa, né? E também ter um conhecimento prévio ajuda, reconhecer, como eu falei para vocês, as estruturas gramaticais, saber os nomes das estruturas gramaticais, vai nos ajudar a acertar essas questões, ok? Vamos às últimas questões. The past perfect continuous form of the sentence I have been waiting for is. Então, eu quero o passado perfeito contínuo, né? Dessa sentença que have been waiting for 20 minutes. Essa aqui é a estrutura do present perfect continuous. E que a questão é
é o past perfect continuous dessa mesma classe aqui. Então vamos lá. Sabemos que a estrutura do past perfect continuous é o sujeito mais o verbo auxiliar no passado que tem aqui, mais o verbo to be no particípio passado. E aqui é o particípio passado do verbo do. Então não é essa. I was é a simple past, não é? I've been waiting, olha só, opa. I'd é a contração disso daqui, ó. I had é a contração. I'd é a contração disso daqui. Quando se fala os nativos americanos, os falantes de língua inglesa, de modo geral, eles falam dessa forma. I'd been waiting for 20 minutes. A escrita seria I had been waiting for 20 minutes. Então, logo a resposta é essa daqui. Se a questão está pedindo o past perfect dessa sentença aqui, é essa daqui, a letra D. A letra E está no passado, né? I waited for 20 minutes. E está, inclusive, incorreto gramaticalmente, né? Então, a resposta pode ser a letra D. Mas, no caso, é claro, você teria que saber que nós podemos contrair o past perfect, assim como nós também podemos contrair o present perfect, né? Nós também podemos contrair o past perfect, ok? Então, a letra D é a resposta. Dessa questão, qual das frases abaixo não está no past perfect continuous? Agora, que a frase que não está no past perfect continuous, we had been married since 2013, está no present perfect, perdão, está no past perfect continuous. Had you been swim, está nesse tempo verbal. It had been raining hard for several hours, também está. You have not, you have. É a estrutura do present perfect. You have not been present perfect continuous e não do past perfect continuous. E logo a resposta é a letra E. Vejamos a letra E, a alternativa. Had he been talking with her? É também uma estrutura do past perfect continuous. A única que não é a letra D. Pensou aí. Ok, pessoal? Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa aula de revisão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido essa aula. Espero que realmente ela ajude vocês a se prepararem melhor para a prova de língua estrangeira, de língua inglesa. Ok? That's for today, guys. See you in the test. Bye bye.